Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Namastê significa que o que é mais íntimo em mim, o meu santuário, saúda o que é mais íntimo em ti, o teu santuário interno. É uma saudação de partes muito íntimas nossas. E principalmente, se você tem a visão de que o divino é todo o universo, de que Deus está dentro e fora de todos os seres, como diz inclusive uma frase rabínica, que é assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Quando nós unimos as mãos em gachô ou namastê e saudamos algo, é uma percepção de que agora sim eu sei que o divino está aqui. Eu sou Otávio Leal, meu nome espiritual é Jan Prem, e eu quero conversar hoje contigo a diferença e como podemos unir Reiki, benzimento, o passe espiritual e até mesmo uma visão da apometria junto com o Reiki. Então vamos iniciar. Eu quero que você saiba que há 25 anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei a ministrar formações de Reiki, era muito difícil um centro espírita aceitar o Reiki, até mesmo por desconhecimento do que era a técnica. Quero que você saiba também que eu vejo no espiritismo uma das religiões, se não a mais caridosa, amorosa, cheia de compaixão. Eu já fui médium kardecista e eu aqui no Guarujá, onde moro, recebo regularmente passes espíritas. E hoje eu percebo que muitas associações espíritas, as pessoas aplicam o Reiki e depois dão o passe. E outras fazem ao contrário, primeiro dão o passe e depois fazem o Reiki. Eu particularmente sugiro que nós primeiro apliquemos o Reiki para logo em seguida darmos o passe. Por quê? E hoje, por que o Espiritismo aceita tão bem as técnicas, as imposições de mãos de Reiki? Quando nós aplicamos Reiki em alguém, vamos supor que a pessoa esteja obsediada, seja aquilo que é chamado na Kabbalah judaica de Shedim, de Buk, energias negativas, Kama Rupa, é assim que se chama na Índia, uma espécie de energia obsessora. Se eu aplico o Reiki em alguém que tem essa energia, que pode ser uma energia, pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, essa pessoa receberia o Reiki também. Essa pessoa teria a oportunidade, essa entidade, de receber o Reiki e olhar, observar na direção da luz, ter uma vida mais amorosa, uma vida mais gentil, mesmo sendo uma entidade, uma alma. Então ela estaria recebendo o Reiki, para logo em seguida nós darmos o passe e ela sair daquela pessoa que ela está obsediando. Então eu vejo o Reiki, a união do Reiki com o passe, como algo muito interessante. Quando nós estudamos hoje a apometria, que é todo um trabalho de desobsessão, de doutrinação de energias perversas ou de pessoas que estão, por vezes, chupinhando a energia do outro, eu estou resumindo aqui, resumindo bem. Mas na apometria a ideia é trazer muitos benefícios para essa entidade, para essa pessoa que, por vezes, que nem sabe que está obsediando a outra. Até o Reiki, tão somente o Reiki tem isso, que é o Reiki 3, que é uma prática que nós fazemos para pessoas que já morreram e que às vezes elas não sabem que estão num plano intermediário entre a Terra e um outro mundo que ela vai no futuro. Esse plano intermediário é o que nós chamamos de nosso lar, na visão de Chico Xavier, que eu tive a oportunidade de estar com ele. E não de conversar, mas de estar presente enquanto ele fazia um atendimento. Então note, quando em muitos centros espíritas se faz uma cromoterapia antes do passe. A cromoterapia, qual a função? A função seria exatamente fazer com que aquela entidade, aquele obsessor, recebesse a cromoterapia e se curasse também.
Em outros centros espíritas é feito uma evangelização. Se lê o Evangelho ou passagens da Bíblia, ou existe uma sala de oração para que também a pessoa viva fisicamente, entre lá e essas orações, essa evangelização vá limpar essa pessoa fisicamente viva e aquele espírito ou aqueles espíritos obsessores recebam a oração ou recebam a cromoterapia. Eu me lembro que lá nos anos 90 ou 80, em meados da década de 80, começou uma proliferação de cromoterapia em centros espíritas. Não em todos, porque tudo que eu falo aqui para ti tem exceções. Tudo, absolutamente tudo que eu digo aqui tem exceções. Mas existia livros e cursos de um cromoterapeuta chamado René Nunes. São livros muito bons de cromoterapia. Hoje eu indico mais os livros do Val Capelli. Mas se você quer ser um baita cromoterapeuta, Val Capelli, René Nunes. E o René Nunes trazia uma cromoterapia muito sofisticada para ser feita em centros espíritas e centros espiritualistas também. Para quê? Para a entidade receber. Para a entidade receber a cromo, a oração, a evangelização. Então o reiki ele casa muito bem com o passe espírita, na minha opinião. É tão somente uma opinião aqui. Uma opinião de quem estudou, de quem praticou, mas é uma opinião e concordo que alguns não vão pensar da mesma forma que eu. E a beleza disso é que nós podemos pensar diferentes e sermos irmãos, porque no fundo todos nós somos terapeutas, queremos o bem dos seres humanos. Voltando, no Reiki de nível 3 existe sim uma prática que é chamada de Kenyoku. Kenyoku é uma prática de limpeza energética, autolimpeza, e que parece muito um autopasse. E no Reiki de nível 3 também, que é o chamado mestre de si mesmo, existe uma técnica que é uma cirurgia, eu pelo menos ensino essa técnica, que vem do povo Kauna, que é uma cirurgia que lembra também um trabalho de desobsessão. Agora, quando nós fazemos Reiki, por exemplo, para pessoas que já morreram, nós estamos fazendo um trabalho semelhante com a apometria. Hoje, quando se fala em apometria, existem várias técnicas, várias visões de apometria. Existe a apometria bem tradicional, existe uma apometria que eu tenho estudado bastante, do Instituto Biocontato, existe a apometria hoje quântica, mas basicamente, não importa qual seja essa prática de apometria, a ideia é nós estarmos enviando energias positivas para pessoas que já morreram, principalmente as que estão num plano intermediário. O que é um plano intermediário? Quando nós morremos, o primeiro corpo que morre é o chamado corpo físico, e nós saímos etericamente, o corpo prânico ou o corpo etérico, como queiram, continua igualzinho. Nós saímos pela barriga, pelo Manipura Chakra, o chakra da barriga. Por isso que nós nascemos pelos 2 primeiros chakras, que é o pênis do homem, a vagina da mulher. São os 2 primeiros chakras. Nascemos pelos 2 primeiros e morremos pelo terceiro. Sai uma luz azul da barriga. Eu já tive a oportunidade de ver isso há muito tempo. Hoje eu já não vejo mais. Essa saída do corpo, tal qual uma luz azul. E esse corpo prânico, esse corpo energético, ele pode ir para uma outra jornada, uma jornada completamente diferenciada, ou pode ficar num plano intermediário que fica entre a Terra e essa outra jornada. Por isso, por exemplo, que no Nosso Lar, essa obra belíssima do Chico Xavier, de Emmanuel, nós vamos encontrar as colônias de pessoas que se maltrataram, colônias de pessoas que são iludidas, colônias de pessoas que ajudam, colônias de pessoas que são corruptas.
ou que são extremamente viciadas, ou outras que são seres de luz. Existem várias dessas colunas. E quando nós fazemos reiki para quem já morreu, por exemplo, às vezes eu sonho com meu pai. Meu pai, ele morreu com muitas dificuldades, com muitas limitações. E aí o que acontece? Vira e mexe eu sonho com meu pai. Aí eu faço reiki para o meu pai, porque provavelmente ele está nesse plano intermediário que a Rosa Cruz fala, a Ordem Rosa Cruz, a Amorque, creio eu, agora estou em dúvida, creio que sim, que são 120 anos em média que nós podemos ficar nesse plano intermediário. Nem todos ficam, tem pessoas que morrem e vão embora direto. Tem pessoas que nem sabem que morreram. Tem pessoas que estão nesse plano intermediário, mas que estão querendo sugar pessoas que estão aqui. Então o trabalho da apometria está muito ligado a tirar essas pessoas daí, esses seres, através, por exemplo, de um trabalho que é um trabalho de oração, de desobsessão, de adentrar nesses umbrais e tirar as pessoas daí, que são lugares terríveis na visão do espírita, do budista também, do budista tibetano. E no budismo tibetano nós também temos um trabalho de fazer orações para pessoas que estão nesse plano intermediário, fazendo mal para elas, fazendo mal para os outros. A gente não se dá conta dessas pessoas que são corruptas, que são maldosas, que são avarentas, o quanto que isso vai ser prejudicial depois, o quanto que isso vai ser complicado para essas pessoas nesse plano chamado intermediário, que é chamado de bardo no budismo tibetano. Então o passe ele limpa as pessoas dessas energias. Às vezes são formas de pensamento, o que é chamado de kama rupa no esoterismo, na eubiose, na teosofia. Kama é corpo e rupa é negativo. Tem lugares que eu entro e eu sinto essa energia extremamente negativa. Sinto essa energia muito pesada. Eu nem tenho uma mediunidade tão grande, que é o Kama Rupa, lugares de guerra, de inveja, de avareza. Hoje existe uma necessidade muito grande de se falar em dinheiro, em valores, em ter. E essa energia é muito pesada para mim. Então, a desobsessão encaixa muito bem com o reiki. A apometria, nas suas várias formas, porque tem sim várias formas, encaixa muito bem com o reiki. O reiki vem trazer uma complementação a esse tipo de trabalho. Agora, algo que me é muito questionado sempre é com relação ao benzimento. O benzimento é algo que eu adoro receber. Eu acho uma ciência incrível. As pessoas que são benzedeiras têm uma energia extraordinária. A minha companheira, Larissa Ananda, ela é benzedeira de família, ela que dá aula de reiki comigo, de terapeuta quântico comigo. A mãe dela vira e mexe, se eu dou uma formação muito pesada, olha que eu me cuido muito, mas a mãe dela tem uma intuição, a mãe dela é benzedeira e fala, eu vou te enviar um benzimento. E ela sente assim como que eu tô legal, eu não tô legal, ela vem e me envia um benzimento. Agora, a grande diferença do reiki e do benzimento, e aí os dois se complementam muito, é que no benzimento você usa a tua própria energia. E não há nenhum problema com relação a isso. Não há nenhum tipo de problema de você usar a sua própria energia. Como que funciona isso? Por exemplo, uma benzedeira e o padre Fábio de Mello. Vamos pegar esses dois, a benzedeira e o Fábio de Mello. Eu gosto muito dele, dos textos dele, dos ensinamentos. Aí, a benzedeira benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O padre Fábio de Mello benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou o padre Marcelo Rossi, que são os mais conhecidos. E os dois terminam esse benzimento e, por vezes, a benzedeira fica tendo que se cuidar, porque ela usou muito da própria energia. Isso que faz com que as benzedeiras e os benzedeiros sejam pessoas boníssimas,
porque usam da própria energia para servir ao próximo. Já imagina o padre Fábio de Mello, ele pode benzer, a benzedeira benzeu 10 pessoas. O padre Fábio de Mello pode benzer 20 mil. E ele, depois de dar o benzimento, ele sai dali muito bem. A benzedeira benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre Fábio do Mello, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de quem mais? Da Igreja. Ele evoca a Igreja Romana. Ele evoca uma tradição que está por detrás dele. Mais ou menos como seria, mais ou menos, não é? As pessoas que fazem a cura pelo Espírito Santo, da Igreja Carismática. O que essas pessoas fazem? Elas evocam uma energia que não é dela. E a benzedeira pode usar arruda, louro, pode usar um terço. Nós ensinamos benzimento numa formação que eu tenho que chama terapeuta quântico. Na uma universidade, tem presencial e tem online. Só que é um benzimento mais com uma visão um pouco mais moderna, não religiosa. As benzedeiras que usam a religiosidade são pessoas boníssimas, mas por vezes elas ficam comprometidas energeticamente de estarem, porque elas não têm uma iniciação que linkam ela a uma tradição. Eu vou estar falando de iniciação na próxima conversa. Porque o padre Fábio de Mello ele evoca a Igreja Romana, ele foi batizado, ele evoca Pedro, Bento, Núcia, ele evoca até chegar em João Batista, que era de uma tradição essênia, João Batista, e essa tradição essênia, ela tinha, uma transmissão que vai passando, através do batismo, chama cabol, que é uma transmissão, e quando eu curo pelas mãos, através da minha iniciação, não sou eu que estou curando, é o que está atrás de mim. E essa é a energia do reiki, você chama algo que está atrás de você. Por isso que no reiki é muito importante entender o que é uma iniciação, como funciona uma iniciação, porque a iniciação no reiki é a parte mais importante, que você entre em contato com toda a tradição que está por detrás de você. E a benzedeira, quando ela sabe se proteger, ela sabe se cuidar, isso é incrível, incrível. E se ela vem de uma família, ou tem uma tradição que vem de índio, ou da encantaria, do catimbó, das tradições da África, uau, uau, uau. Isso é muito forte. Então, um terapeuta que domina isso é muito abençoado, muito abençoado. Vale muito a pena você, então, conhecer tudo isso. Ok? Reiki, passe, falei um pouco para você de apometria, falei aqui de benzimento também. Agora faz as tuas reflexões e traz isso para a tua vida.